Gente, não estou me aguentando aqui. Desse vitorioso és. Nosso Deus é demais. Nosso Deus é demais. Eu convido você a abrir a sua Bíblia em Hebreus. Eu sei que talvez esse texto já tenha sido lido, por ser o tema do culto de hoje e a palavra oficial. Hebreus capítulo 12. E eu vou ler os versículos e gostaria que os irmãos acompanhassem. O tema está no versículo 14, mas eu gostaria de ler desde o versículo 1. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecados contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Ainda não resistis até o sangue, combatendo contra o pecado. E já vos esquecestes a exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmais quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama, e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há que o pai não corrija? Mas se estais sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que, tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigirem, e nós os reverenciamos, e não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam como bem lhes parecia. Mas este para o nosso próprio proveito, para sermos participantes da sua santidade. Na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça, nos exercitando por ela. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, de que nenhuma raiz de amargura, brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Amém? Podem assentar. Nós estamos felizes de hoje estarmos aqui em mais um culto dirigido pelos nossos jovens e adolescentes. Eu quero parabenizá-los. Hoje a gente chegou, tinha muita coisa diferente na igreja, não sei se você observou. Muitos jovens diferentes, né? E também hoje nós temos aqui as meninas traduzindo o culto em Libras, né? Para o nosso irmão que tem essa deficiência, e nós estamos convidando para vir outros. Se você conhece alguém, né? Que Deus use aí as meninas nesse trabalho, a Débora, a Mai, graças a Deus por elas. Como é precioso o corpo de Cristo. Como é bom nós estarmos na casa do Senhor. E essa semana eu recebi a ligação dos nossos líderes falando: pastora, a senhora pode falar no culto dos jovens? E eu disse a eles: vamos lá, vamos falar, eis-me aqui para servir na nossa igreja. Disse para eles que eu tenho duas amigas, irmã Cátia e irmã Priscila, que disseram para mim: pastora, pode parar com esse negócio de ficar pegando agenda fora da nossa igreja. Aí ele disse: pastora, essas mulheres são tuas amigas? Eu disse: são, elas são amiguinhas assim, ó. E a amiga escuta amigo. Aí ele disse: pastora, você tem compromisso? Eu falei: não, meu compromisso agora é só com a minha igreja, graças àquelas filhas de Deus lá atrás, ó. E aí ele disse: então pode trazer a palavra? Eu falei: posso, meu filho, graças a Deus estamos aqui. Pois é, pastora, o tema do nosso culto é santidade. Eu falei: como é que é? Santidade. Eu falei: então tá, então.
Não fui eu que escolhi o tema, não fui eu que escolhi o texto, o pessoal fez tudo isso aí. E eu estou aqui para ser instrumento nas mãos do Senhor, graças a Deus por isso. Irmãos, a gente vai chegando numa idade e a gente vai tendo algumas dificuldades. Eu preciso colocar o óculos de vez em quando e agradeço pela ligação das luzes aí. Porque para mim é difícil esse processo aí de estar lendo um pouquinho mais escuro e a letra da Bíblia ainda pequena. Mas vamos ao texto. Esse texto de Hebreus, ele trabalha vários conceitos na nossa cabeça, mas o principal é a santificação. Esse texto começa falando com os irmãos, para os irmãos serem perseverantes diante das provações. O texto, a palavra que começa o texto diz assim, portanto, e a gente já aprendeu em algumas outras ministrações que quando o texto começa assim, falando portanto, aí você pergunta, portanto o quê? Portanto o que já ficou para trás? Ele estava falando de um assunto, e o assunto está em Hebreus 11, e Hebreus 11 é a galeria dos heróis da fé. Gente que foi usada por Deus de capa a capa da Bíblia, gente que padeceu perseguição, gente que teve a vida tirada, os bens tirados, porque amava Cristo, porque fazia a obra de Cristo. Gente que abriu mão daquilo que tinha, por considerar ser servo de Deus um bem muito mais precioso. Então ele começa falando isso. Então depois que você viu essa galeria de um monte de gente que fez a obra de Deus, que abriu mão de muita coisa por amor a Cristo, que padeceu sofrimento por amor a Cristo, aí ele entra no capítulo 12 e diz, portanto, nós também, eu e você, nós também estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Aqui, o escritor, ele quis trazer para os irmãos daquela época uma ilustração. E ele pega uma ilustração do tempo de jogos, do tempo de Olimpíadas naquela época. E ele dizia assim, que aqueles irmãos, era como se eles estivessem em um estádio e eles precisassem participar de uma prova. Participar de uma corrida, participar de uma luta. Primeiro ele fala de corrida, depois ele fala de luta. Ele está mostrando para os irmãos um cenário. Ele está pintando para os irmãos um quadro e falando, irmãos, vocês estão vendo isso tudo aí? Esse monte de testemunhas? Muito bem. Agora nós que estamos aqui, nós precisamos também correr essa carreira. Nós precisamos também cumprir a nossa parte. E aí é como se acontecesse assim. Vocês já viram uma corrida de revezamento? Sabe o que é isso? A pessoa com bastão está correndo aqui, ele corre um determinado percurso, aí ele passa o bastão para a mão do outro, o outro corre um determinado percurso, aí ele passa para a mão do outro, o outro corre um determinado percurso, até chegar lá na linha. E quando chega na linha, todo mundo da equipe ganhou. Ele está dizendo para aqueles irmãos assim, irmãos, o pessoal que passou antes de nós, esses heróis da fé, eles já fizeram a parte deles. Eles correram e eles agora são testemunhas. Eles servem para nós de exemplo. Eles nos deixaram um legado. Às vezes essa palavra é mal interpretada, mas eles nos deixaram um exemplo daquilo que a gente tem que fazer. Então, já que a gente teve o testemunho deles e agora está na nossa mão o bastão para a gente correr, vamos correr essa corrida. E aí ele começa a falar, vamos correr essa corrida com paciência, com perseverança. O que foi colocado para você e para mim, vamos fazer com perseverança. Vamos correr a carreira que para nós está proposta e vamos deixar. Deixar o quê? Aí ele colocou lá, vamos deixar tudo, todo o embaraço, todo o peso, tudo aquilo que está fazendo a gente ficar cansado. E vamos deixar o pecado que está massacrando a gente, que está tentando a gente, que está nos instigando, que está nos incitando. Vamos deixar isso de lado e correr a carreira que está proposta para a gente. Ele estava dizendo para aqueles irmãos assim, quando você vê um maratonista correndo,
eu não sei muito bem disso, mas eu sei que eles vão usar umas roupas leves, eles vão usar um tênis apropriado, eles vão eles vão trabalhar para que eles consigam alcançar a vitória. E aqui ele está falando para a gente deixar de lado aquilo que atrapalha a gente de receber a vitória. Ele está falando, pega o peso daquilo que está te atrapalhando. O que é que está te atrapalhando? A querer alcançar aquilo que Deus tem para você. Ou a vitória, a chegada na glória, o ser testemunha de Cristo. O que está te atrapalhando? É o quê? É o peso, às vezes, das circunstâncias da vida, daquilo que a sociedade, daquilo que eu e você colocamos mesmo sobre a nossa vida, além do pecado. Isso é embaraço, isso é coisa que está atrapalhando a gente de correr essa carreira que está proposta para nós corrermos. E aqui ele está dizendo que todos estão convocados para correr essa carreira. Irmãos, eu não gosto muito de correr, eu gosto mais de caminhar. Eu corro, parece que meu coração vai sair pela boca. Mas a gente tem aqui na igreja maratonista. A gente tem aqui mulherada, eu não vou dizer os homens não, porque os homens eu não conheço muito, né? Mas a gente conhece aqui mulherada que corre. A gente sabe de gente que trabalha, que faz uma disciplina para poder alcançar isso. E aqui o escritor aos Hebreus está falando isso para os irmãos. E aí ele está falando para os irmãos terem perseverança, para os irmãos batalharem, para os irmãos terem paciência. Irmão, o que é perseverar para você? É você, a despeito de todas as circunstâncias, trabalhar para alcançar alguma coisa. Tenha paciência, continue, não pare no caminho. Ele está falando para os irmãos, sejam perseverantes. E aí ele dá uma estratégia para os irmãos. Ele está falando para os irmãos, em vez de vocês ficarem olhando para o peso, em vez de vocês ficarem embaraçados com o pecado, olha para Cristo. Ele está falando para os irmãos lá no versículo 2, olha para Jesus. Por quê? Porque Jesus é o autor e o consumador da fé. Sabe o que Jesus fez? Jesus, ele estava proposto, ele se dispôs no coração a cumprir a missão que foi dada para ele. E ele foi abrindo mão de muita coisa, e ele diz, ele suportou a cruz, ele padeceu a afronta. Irmãos, quantas vezes essa carreira que está proposta para nós, de também sermos heróis da fé, de também batalharmos pela fé, de também batalharmos pelo Evangelho, pelo nome de Cristo, traz para nós um cansaço, traz para nós um peso. Às vezes a gente fala assim, está muito difícil, é muito sofrimento, é muita batalha, muita luta, meu Deus do céu. Porque tem muita gente que acha que servir a Cristo é coisa boa, é coisa legal. É verdade, é coisa boa e é coisa legal. Mas tem adversidade, mas tem dificuldade. A gente sempre conversa sobre isso aqui. E aí ele disse assim, aqueles irmãos suportaram dificuldades, escárnio, desprezo e tudo mais, mas olha para Cristo. Porque muitas vezes a gente pensa que o sofrimento, a gente fica naquela autocomiseração, naquele vitimismo, a gente diz, mas eu estou sofrendo tanto por ser crente, irmã Elsa. Eu estou padecendo tanto por ser cristã, eu estou sofrendo perseguição, eu estou sofrendo injúria, calúnia. Ele está dizendo, olha para Cristo. Olha o que foi que Cristo passou por amor a mim e a você. Olha o que Cristo suportou para poder chegar e atingir o objetivo pelo qual ele tinha sido colocado por Deus na terra. Que você pare agora. E eu vou usar uma palavra bem difícil, e vocês sabem que quando eu estou aqui em cima, às vezes eu não peso muito. Eu estou tentando ser bem podada hoje. Mas vamos parar de lamber nossas feridas. Vamos parar de olhar para o nosso sofrimentozinho, que não se compara ao sofrimento de cruz.
Vamos parar de olhar assim um ao outro. Às vezes está me desprezando, está me isso, está me aquilo. Olha para Cristo. Ele está te dando um exemplo. Cristo abdicou do trono de glória. Ele abdicou de estar bem, de estar em paz, de estar legal, está tudo bem. Ele abriu mão e falou: eu assumo o sofrimento, eu abraço o sofrimento. Eu sei para onde eu estou indo e eu quero fazer isso. Por quê? Porque ele sabia que tinha uma recompensa. E a recompensa dele não era só estar assentado à destra de Deus, como está escrito lá. A recompensa dele era muito maior. Era unir a Deus aquele povo que agora estava separado de Deus pelos delitos e pecados. Então ele continua falando: considerai o que Cristo passou. Irmãos, ele suportou. Ele está falando lá e ele falou: não se enfraqueçam, não desfaleçam. Qual a obra que você está fazendo? Por que você está pensando em parar? Por que você está tão desanimadinho? Por que você está tão cansadinho? Cansa. É trabalhoso? É trabalhoso, mas vale a pena. Vale a pena servir a esse Deus. Então ele diz assim, no versículo 4: vocês ainda não resistiram até o sangue combatendo contra o pecado. Ele estava dizendo para eles: Cristo deu a vida. Ele deu o sangue na cruz do Calvário. Você já deu sangue? A gente tem mania de dizer isso. A gente diz assim: irmã, eu estou aqui, sabe, irmã Lani, eu estou dando sangue aqui e ninguém vê. É verdade isso. Vamos para o literal? Nós estamos realmente dando sangue por amor à obra? Nós estamos realmente nos doando por amor à causa de Cristo? Quanto tempo a gente tem dedicado pela obra de Cristo, por amor a Cristo? O que é que nós estamos abrindo mão por amor a Ele? Às vezes a gente não quer abrir mão. E Ele diz: vocês não suportaram nem um pouquinho do que Ele suportou. Então para de ficar se lamentando. Renova as forças. Ele estava dizendo isso para os irmãos. E aí ele começou a falar: vocês já se esqueceram da exortação que fala convosco quanto a filhos? Filho, não despreze a correção do Senhor. Não desmaie, não esmureça quando você for por ele repreendido, porque o Senhor corrige a quem ama e tal. Aí ele começa a falar e dizer para os irmãos: a gente precisa escutar o que Cristo está falando com a gente. Irmãos, a gente precisa escutar e mudar. A gente precisa de alguém chegar, a gente dá uma chacoalhada, como se fosse Cristo dando uma chacoalhada. E ele começa a usar um exemplo de pai e filho. Pensa que, eu estou vendo Mateus dando risada ali. Pensa que Tâmara, ou então o irmão Isner pegando Mateus, chacoalhando Mateus. E dizendo: Mateus, presta atenção. Mateus, escuta a correção, escuta o que eu estou falando para você. Na hora que Mateus está sendo corrigido, Mateus fica muito indignado. Mateus fica bravo, ele fica irado. Irmão, você já ficou irado quando seu pai ou sua mãe te corrigia? Você já ficou irado? Eu já peguei alguns filhos fazendo assim. O pai dá as costas, ele vira depois que ele corrige, que ele fala, e o filho faz. Na hora que o pai está dando a correção, o filho pode querer argumentar. Hoje aqui, esquece que você está vendo a irmã Cláudia, esquece. É a palavra de Deus para você. Então, enquanto Deus está falando para te corrigir, enquanto Ele está falando, você pode falar: mas que coisa, que raiva, de novo isso. Na hora que a gente escuta, não é muito legal, não é muito gostoso. Mas isso vai trazer benefício para o filho. E aí ele continua falando: porque qual é o pai que ama o filho e deixa o filho fazer o que quer?
Irmão, quem aqui tem filho? Levanta a mão. Quem tem filho? Baixa a mão. Você deixa o seu filho fazer o que quer? Se tu deixar o teu filho fazer o que quer, tu é banana. Se tu deixa o teu filho fazer o que quer, você não ama essa criatura. E o filho muitas vezes não entende isso. Não importa se o teu filho está entendendo ou não está entendendo, seja pai que ama. Corrija. E o Senhor está dando o exemplo dele aqui. Ele corrige o filho que ele ama. Tu não é bastardo, ele não te trata como bastardo. Muitas vezes, filhos são tratados como bastardos. Não é filho de verdade. Deixa eu fazer o que quer, né? Meu filho mesmo, né? Eu só tem nome de meu filho, mas nem é meu filho mesmo. Deixa eu fazer o que quer. Filho, quando você escutar o pai ou a mãe brigando com você, escuta e obedece. Mesmo que o seu coração fique triste, isso serve para você de benefício. Vai te trazer benefício. Pai e mãe não corrige filho para fazer mal para filho. E o texto, ele continua falando, aí ele fala assim, ó. Os nossos pais nos corrigiam por um tempo. Os nossos pais nos corrigiam segundo aquilo que eles achavam que era certo. Mas Deus não. Deus, ele não acha. E eu vou abrir um parênteses aqui para dizer, quando a gente tem filhos, irmãos, o bebê, quando ele nasce, ele não vem da maternidade com um manual, ele vem? Ele vem com um manual? Irmãos, é desesperador. Que o diga Patrick e Valéria, que estão começando agora. E daqui a pouco Kevin e Samara. Não vem com manual, tu tem que se virar. Menino tá chorando, aí tu não sabe o que faz. Tu dá o leite, o menino não cala. Tu faz isso, o menino... Tu vai fazendo as coisas. Na realidade, os nossos filhos, principalmente os mais velhos, outra palavra pesada, são cobaias. Quando vão vindo os mais novos, eles vão ficando um pouquinho mais folgados, porque a gente já vai dando umas liberdadezinhas. Mas os mais velhos, a gente... Opa, pera, não faz, não, vai, não. O filho não vem com manual, então a gente faz aquilo que a gente acha que é o certo. A gente tem uma consciência e a gente vai se dirigindo por aquilo. Quem é pai aqui que fez alguma coisa com seu filho na infância, que hoje você olha e fala assim, não precisava disso, mas eu fiz naquela época, eu não sabia. Quem já fez isso? A minha mão está levantada porque eu já fiz. Irmãos, a gente faz umas coisas que depois a gente olha e fala assim, não precisava disso. Eu poderia ter feito desse jeito. Aí quando os nossos filhos vão ter os nossos netos, aí a gente já sabe, a gente quer falar. Aí vai um conselho da pastora para você que é vô e vó. Não fala na frente do seu neto. Se você tiver que falar com seus filhos, fala à parte. Se o seu filho der uma ordem, deixa a ordem ser cumprida, porque você passou a sua vez, então agora deixa o seu filho. Isso é difícil? É muito difícil. Eu fico me imaginando eu, vó. Ai, que fofura. Os meus filhos tendo netinho, irmãos, eu não vou querer que os meus filhos nem olhem cara feia para eles. Mas não está na minha vez. E a gente precisa ter cuidado com isso. Mas, voltando para o texto. Aí, o texto está falando que Deus não é assim. Quer ver o que o texto diz? Vamos lá, deixa eu achar aqui. Lá. Além do que tivemos nossos pais segundo a carne, versículo 9, para nos corrigirem, e nós os respeitamos. A gente se sujeitou à correção dos nossos pais. E versículo 10. Porque aqueles, na verdade, os nossos pais, por pouco tempo nos corrigiam, como bem lhes parecia. Mas para o nosso proveito, para sermos participantes de sua santidade. Presta atenção que nós vamos começar a entrar no tema. Os nossos pais nos corrigiam conforme parecia legal para eles.
Agora, Deus nos corrige para que a gente seja participante da santidade dele. Ele nos corrige para que a gente vá sendo moldado, para que a gente vá sendo aperfeiçoado, melhorado. É para isso que ele nos corrige, que é isso que o texto está falando aqui. Então ele continua falando, fala da correção no presente, não sei o quê, não sei o quê. Aí ele, no versículo 12, ele fala isso. Então, levanta as mãos cansadas, levanta os joelhos desconjuntados. Está querendo baixar a mão, está querendo parar de trabalhar, está querendo parar de fazer a obra, já está cansado. Levanta as mãos, levanta os joelhos desconjuntados, conserta aí. Irmãos, terça-feira, o irmão Júnior nos deu uma palavra aqui maravilhosa. A gente não queria ir embora na terça-feira. Se tu não esteve no culto, volta lá e escuta aquela palavra. O texto falando sobre levantar, sobre estar bem, sobre vambora, para, não é para parar não, é para prosseguir, vambora. Levanta. Aí ele pega e fala, faz veredas direitas. Ele estava dizendo, anda no caminho certo, sabe para quê? Para que o manco, para quem está um pouco fraco, não venha cair também. As pessoas estão olhando para você, as pessoas da igreja, os irmãos da igreja estão olhando para você. Aí ele está falando, anda direito. Porque tem gente olhando para você e tem gente mais fraco que você. Às vezes a gente pensa que igreja é lugar só de gente perfeita. Opa! A gente pensa que igreja é lugar só de santo. Oh, só falta as auréolas nas nossas cabeças. Isso é uma ideia falsa. Isso é uma ideia mentirosa. Igreja é lugar de gente doente. Igreja é hospital. Igreja é lugar de Deus nos consertar. Porque nós não somos perfeitos. Não adianta a gente chegar aqui posando de santo. A gente precisa melhorar e muito. Irmãos, nós estamos fazendo um curso nas quartas-feiras chamado Mulher Única. Quarta-feira nós tivemos uma lição que eu falei para a professora, eu falei, irmã do céu. Irmãos, vocês não estão entendendo. Pensa numa lição que mexeu comigo. Ela estava falando sobre os pecados do povo de Israel no deserto e um dos pecados era murmuração. E a murmuração vai muito além de reclamar. Irmãos, vocês não estão entendendo não, eu queria ter tempo, não dá. Não dá, gente. Irmãos, o que foi aquilo? Eu vou falar e as coleguinhas estão ali para não deixar eu mentir. E eu vou pedir para vocês. Olha só. Lá na frente o texto vai dizer que a gente tem que se ajudar. Eu vou chegar lá. Versículo 14. Eu vou chegar, eu prometo. Mas eu vou fazer um pedido para vocês. Eu sou a pastora. Estou, né, pastora? Se você precisar de um conselho e quiser falar comigo, você pode vir. Se você quiser compartilhar um pecado, pedir oração para que eu ore junto com você, para que o Senhor te perdoe, porque pastor não tem poder para perdoar pecado, quem perdoa é Deus. E você precisar de ajuda, você pode contar comigo. Se você quiser compartilhar alguma coisa do seu casamento, pastora, eu estou passando uma perrengue lá com meu marido, eu estou aqui para te ouvir. E muitas vezes as pessoas pensam, falar mal do marido. É um desabafo, é para a gente dar um conselho, para a gente falar uma coisa ou outra. Eu estou aqui. Agora, irmãos, eu vou pedir um favor para vocês, porque eu vi que eu estou errando nisso e eu não quero mais errar. A gente é culpado tanto quanto quem fala ou quem fofoca. Ela estava dizendo isso, mas ela falou com uma propriedade tão grande, e eu estudei a lição, e a lição falou muito forte comigo, e às vezes a gente empresta o nosso ouvido para alguém ficar falando mal do outro alguém. Então eu vou te pedir um favor, me ajuda a ir para o céu, e não vem falar mal de ninguém para mim. Não vem, se você escutou alguma coisa e quer trazer para mim, se eu puder te ajudar, eu vou ajudar. Agora, se for só para falar mal, não venha. Não venha, porque eu estou falando com o Senhor, Senhor, eu preciso ser melhor. E eu vou te dar um conselho, faça a mesma coisa. Nós estamos precisando colocar nossas línguas dentro da boca.
E, inclusive, ouvindo essa palavra dessa professora, eu estudei estou lendo um livro que fala: a língua é fogo. E na capa tem um palito de fósforo bem grande. E a cabeça do palito de fósforo imita a nossa língua. Irmãos, é terrível isso. Isso acaba com a gente, acaba com a igreja. Então ele está dizendo aqui, muitas vezes a gente não faz vereda direita. Muitas vezes a gente quer andar com a aparência de que nós somos santos. Irmãos, a santificação ela envolve 2 processos. Lá na frente eu vou falar. Senão eu pulo. Vamos lá. Fazer veredas direitas. Aí no 14 é o versículo tema dos meninos. Ele dá 2 ordens. Seguir a paz com todos e a santificação, sem ninguém verá o Senhor. Seguir. Esse seguir aqui é perseguir. É buscar com diligência. É com cuidado. É sendo eficaz. Lembra da mulher da dracma? Esse perseguir aqui é correr atrás, é seguir alguma coisa. É perseguir alguma coisa. O que você tem perseguido? O que você tem buscado? Aqui, ele está dando uma fala para os irmãos e fala: irmãos, busca 2 coisas. A paz com todos e a santificação. O nosso texto fala só sobre a santificação. Aliás, o tema do culto fala só sobre a santificação. Mas quando ele diz segue a paz com todos, muitos comentaristas falam da paz geral, com todas as pessoas. No que depender de vocês, tenham paz com todos. Todas as pessoas. Mas aqui no texto especificamente, ele estava falando com os irmãos da igreja. Então tudo indica que ele estava falando: irmãos, tenham paz com todos, é paz com todo mundo aqui na igreja. Tu vem para a igreja, quem é que tu não pode chegar perto, sentar perto? Tu vira a cara, tu passa atravessado. Ele está dando um conselho para você: tenha paz com todos, é todos aqui nesse lugar. Porque primeiro a gente tem paz aqui, para depois a gente levar a paz para lá. Irmão, tenha paz. O que é que fez você perder a paz, a comunhão com essa pessoa? Em nome de Jesus Cristo, se conserta. Em nome de Jesus, vai atrás, persegue com diligência. E para de ficar jogando culpa só no outro, porque a gente tem essa mania. Mas pastora, foi ela que começou. Mas pastora, foi ele que fez isso comigo. Irmãos, em nome de Jesus, em nome de Jesus, persegue a paz com os irmãos. Se eu pedir para você, olha aí agora, olha para o teu irmão, olha para a tua irmã. Irmãos, Deus tem falado fortemente comigo, eu estou falando com o Senhor: Senhor, me prepara, Jesus, tenha misericórdia da minha alma. Eu estou precisando ser crente, eu estou precisando mostrar a glória de Deus na minha vida e está difícil. E é isso que ele está falando aqui, é difícil mesmo, é uma carreira espinhosa, é uma carreira trabalhosa, ser crente dá trabalho. Não é só nome de dizer que é crente, não. Ser crente não é para covarde, não. Ser crente é para quem tem tutano, para quem tem graça do céu, porque só nós não conseguimos, não. A gente precisa de graça do céu para dizer que nós somos crentes. Irmãos, não é simples não, irmãos, envolve coisa demais e nós precisamos melhorar. Seguir a paz com todos. E aí sábado a gente estava no curso. Irmão Marcos estava no curso. Irmão Elcio estava no curso. Curso de obreiros lá na sede. Se você tiver a oportunidade de fazer, faça uma benção. Eu estava no curso e o nosso professor estava falando algumas coisas. E ele disse assim, e isso também a nossa professora disse no curso. Eu achei incrível, gente, como Deus está falando comigo. Quem tem ouvidos? Escola dominical. Olha como os dois fizeram a mesma fala de forma diferente, mas o conteúdo era o mesmo. Se hoje, agora, aqui, no telão, o Lucas colocasse lá no telão a tua mente, o teu coração, sobre tudo que você já pensou dos irmãos da igreja, sobre tudo que você já falou dos irmãos da igreja, sobre tudo que você já julgou dos irmãos da igreja, nem a
aconteceu, mas tu julgou. Tu nem sabia a motivação do coração da pessoa, mas tu tirou as tuas conclusões e botou lá que era isso. Se passasse no telão, tu ia ter vergonha. Quantos amigos você ainda teria? Quantos inimigos você faria? Irmãos, o texto está dizendo: segui a paz com todos. Vamos para a santificação, porque senão eu não vou conseguir concluir. Tanta coisa para dizer. Ele está mandando a gente perseguir duas coisas: a paz e a santificação. Pastor, e o que é santificação? Se eu perguntar para vocês, o que é ser santo? Aí vocês vão dizer: ser santo é ser separado, não é? É a primeira coisa que vem na nossa cabeça. Ser santo é ser separado. Ser santo é ser consagrado. E esse texto aqui, essa palavra santo, santificação, ela tem uma raiz. Não sei se é no grego ou se é no hebraico, faz tempo que eu vi isso, não dá para mim me lembrar agora. Que ela diz de irmãos, ela tem uma raiz. E a raiz da palavra diz o seguinte: era a parte do dízimo que as pessoas tiravam para oferecer para o Senhor. Então, eu ganhei R$100. O meu dízimo era 10. Esses R$10 é a parte santa, é a parte que foi tirada, é a parte que foi guardada, é do Senhor. E quando ele está falando para a gente perseguir a santificação, ele está dizendo: persegue, persevera em ser do Senhor. Seja diligente em ser do Senhor. Às vezes a gente quer ser tanta coisa, você é do Senhor. E lendo alguns comentários, alguns comentaristas fazem alusão a santificação na forma do casamento. E eu vou tentar explicar isso para vocês. É assim, ó. Eu vou me casar com o pastor Edson. O noivo fica aqui. A noiva está vindo de lá. Cada um vem de um caminho diferente, é ou não é? Cada um tem características, princípios, hábitos, é ou não é? Irmão, a gente que já casou, é um caso à parte. Vai para a experiência do lar, vai para mulher única, vai para o homem ao máximo, vai para os casados para sempre. Quem não casou ainda, olha para a tia. Olha para a pastora de vocês. De lá ainda tem alguns jovens, deixa eu olhar um pouco para lá, mas a maioria está para cá. Presta atenção na pessoa que tu está escolhendo, filho de Deus. Pastora, tu está saindo tanto fora, ó. Presta atenção em quem você está escolhendo. E eu vou dar uma dica para as meninas. Meninas, olha para mim. Esse rapaz, tu tem certeza que tu quer que esse rapaz seja pai dos teus filhos? Ensine o que ele faz para os teus filhos. Ele tem princípios, ele tem caráter para cuidar de você e dos filhos que você vai ter. Rapazes, essa moça tem condições de cuidar de você, ela tem caráter. Ela tem pudor, ela é modesta, ela sabe ser uma serva de Deus. É essa pessoa que tu vai escolher para viver o resto da vida. Porque para o mundo são tentativas, mas para quem é crente é até que a morte o separe. Santidade, santificação é processo. Então é isso, olha só. Estou aqui, eu estou vindo lá, a pastora Edson está aqui. Cada um de um jeito. É Cristo e a igreja. Ó Cristo bonito, santo, sem mancha, sem mácula, sem pecado. E a igreja vindo lá. Moribunda, suja, pecadora, miserável, pobre. Está vindo lá. E Cristo está aqui. E vai ter um casamento. Quando a gente faz os votos que coloca a aliança,
E aliança é coisa séria. Irmãos, aliança é coisa séria. Eu não estou falando só de objeto, não. O objeto já mostraria a seriedade, mas não estou falando só de objeto. Eu estou falando do compromisso. Depois que colocou a aliança e que fez os votos, eles saem como? Sai cada um para um lado? Como é que eles saem? Juntos, de mãos dadas, de braço dado. Paulinha e Bombom. Os irmãos não conhecem como Bombom, né? Só os jovens, né? Vinícius. Perdoa, Vinícius. Ó, os dois agora uma só carne. Eles são um. Quando eu saí da igreja, antigamente tinha isso, hoje não tem muito isso. Mas acontece no papel. Ou pelo menos deveria acontecer. A noiva Cláudia Neres Oliveira, que era o meu nome, passasse a se chamar, ou passará daqui em diante a assinar Cláudia Neres Oliveira Reis. Então eu saio da igreja sendo a senhora Reis. Uma só carne. Quando você se converteu, você veio a Cristo, você pegou o nome dele. Então você passa a ser chamado de santo. Isso é status. Mas e a condição? A condição ainda é de pecador. Quando eu saio com o Edson, eu sou a senhora Reis. Mas irmãos, para mim ser uma só carne com o Edson, para mim entender o Edson, para mim saber o que o Edson está pensando, para mim saber o que o Edson gosta, para mim ter cumplicidade com o outro, eu vou ter que conviver com o outro. E a santificação é um processo. Quando você converte a Cristo, você é chamado de santo. Mas a santificação é processo. Você tem que conviver com esse Cristo, para esse Cristo conformar a imagem dele em você, para que Deus te receba como santo. É processo. E aí é assim. Por exemplo, vou usar de novo a Paulinha e o Vinícius. Eles são casados de novo. Se pegar a Paulinha e o Vinícius e colocar para jogar com a Ide e o Sinésio. Irmã Ide, irmão Sinésio, quantos anos de casado? 49. Pega a Ide e o Sinésio, bote de um lado. Pegue Paulinha e Vinícius e coloque de outro lado. Dê um questionário para preencher. Pergunte costumes, pergunte jeito, pergunte tudo. Irmã Ide sabe até como o irmão Sinésio gosta daquele vincozinho, daquele paninho, daquele... Tempo de convivência. A Paulinha pode saber muita coisa. Por quê? Porque namorou. Mas não é tudo. Ela já tem o nome. Mas ela vai precisar passar por um processo para viver uma só carne. Cristo quer ser com você uma só carne. Isso fala de santificação. Aí eu pergunto para você, quanto tempo faz que tu está casado com ele? Quanto tempo? Santificação, eu já disse aqui uma vez, eu vou repetir, é gostar do que Deus gosta. É querer o que Deus quer. É pensar o que Deus pensa. Será que nós estamos fazendo isso? Eu descobri que eu ainda estou com falhas. Mas eu não quero permanecer com essas falhas. E quando a gente não quer permanecer, aí a gente está indo bom no processo de santificação. Se você olhar para o pecado e gostar de estar na lama, de estar no pecado, não se importar, está com a mente cauterizada. Teve uma quinta-feira que o nosso pastor falou aqui, e ele foi muito usado por Deus. Teve uma palavra que foi direto no meu coração como flecha. O pecado, se ele não te incomodar, tem alguma coisa errada. Tu está pecando e está dizendo que é crente, pode converter. Cristão peca, pastora peca, mas é acidente, não é todo dia, toda hora. Irmão, se a gente for continuar olhando o texto, ele vai falar sobre Esaú. Eu não tenho tempo para discorrer sobre isso. Mas é pecado deliberado.
É programado, é abrir mão da comunhão com Deus, da presença com Deus. Eu venho para a igreja só para cumprir protocolo, mas eu estou a minha vida inteira, está afogada na lama. Sai disso, levanta. Aí eu, ouvindo uma palestra, o preletor falava uma coisa, e eu quero encerrar com isso. Ele dizia assim: quantos anos você tem de convertido? Quantos anos você tem de convertido? Hoje, você pensa mais em Deus do que você pensava antes? Hoje, você abdica mais dos seus desejos e cumpre mais a vontade de Deus do que você fazia antes? Irmãos, vou voltar de novo para a alegoria do casamento. Se hoje, eu tenho 26 anos de casada com o Edson, se hoje eu não me preocupar mais com o bem-estar do Edson, se eu não cuidar mais do Edson, se eu não zelar mais pelo Edson, tem alguma coisa errada. A nossa sociedade prega isso. Não, nós já estamos velhos de casado. A gente não precisa se preocupar muito não, agora já está tudo... É por isso que muitos casamentos estão desmoronando. Porque a gente vai ficando com a pessoa há muito tempo, vai acostumando, não vai tendo mais respeito, não vai tendo mais o cuidado, não quer mais conversar, não quer mais nada. Está errado! Quanto mais tempo junto, mais gosto de estar perto. Quanto mais tempo junto, mais eu quero me doar para o outro. Segunda-feira, foi segunda, Leide, que eu falei com você, que eu estava indo ao sepultamento? Foi. Segunda-feira eu estava indo ao sepultamento do pai de uma prima. Ele faleceu e fazia 9 meses que a esposa dele tinha falecido. E algumas pessoas disseram isso. Não, eles não davam conta de ficar separados, não. Não, eles era carne com unha, eles gostavam demais de ficar um com o outro. É muito dolorido. É dolorido o que eu vou fazer aqui. Fala aí, Rutinha. Senta lá perto da Rutinha e vai escutar a Rutinha. Rutinha, eu quero que você grite daí. Tu sente falta do Edson? Todos os dias. Rutinha, tu era feliz com o Edson? Era bom, Rutinha? Por que Rutinha está com o coração dolorido quando a gente toca nesse assunto? Porque ama, porque se importa, porque se preocupa, porque se doa. Amor para viver em casamento, amor para viver com Cristo, é amor sacrificial. Não esqueça disso, não é oba-oba. Você não casa para viver oba-oba, você casa para se anular, para viver para o outro. Você casa com Cristo para esquecer quem tu é, para viver para Ele, para a glória dEle, para o nome dEle ser manifestado através da tua vida. O Senhor está chamando você, o Senhor está falando com você, é imperativo para você: segue a paz, segue a santificação, persegue ser santo. Para de perseguir ter uma roupa de marca. Para de perseguir ter um emprego tal, ou isso, ou aquilo. Perseguir mais do que perseguir a Cristo. Porque a gente pode sim perseguir o emprego, perseguir comprar uma roupa que a gente quer, uma coisa ou outra. Mas isso não pode ser o principal. O principal tem que ser o nosso Deus. Irmãos, eu vou te convidar para se colocar em pé. Eu tenho que parar. Vai vindo coisa na minha cabeça, vou falando uma coisa, outra coisa, outra coisa. Pode ficar em pé. Eu vou dar o exemplo dos meus filhos e vou olhar para eles. Não, Renião, fica lá perto do David, rapidão. Vai. Eu estou falando com você. Você vai pensar em você. Eu vou falar olhando para meus filhos.
Eu e o pastor Edson temos lutado, batalhado, para dar para vocês estudo, para vocês terem uma profissão. Vocês sabem disso. Essa profissão de vocês vai ser lixo se vocês não tiverem o Senhor como centro das suas vidas. O que você tem de precioso? O que você acha que você conquistou? Isso é lixo! Tudo que nós corremos atrás, que toma o lugar do nosso Deus, é lixo! É idolatria. Nós estamos colocando alguém no lugar do nosso Deus, e Deus está falando para você: persegue a santificação, meu filho. Meus filhos, persigam a santificação. Persigam ter a paz com as pessoas, com os irmãos da igreja. E agora eu vou falar para vocês, filhos amados. Pode vir, Abner. Eu vou falar com vocês agora, filhos amados. Persigam estar em paz com todos. Persigam a santificação. O que é que está tirando você de Deus? O que é que está te fazendo deixar Deus de lado? Irmãos, tem muitos desanimando, não dão valor às coisas de Deus, não dão mais valor aos cultos, não dão mais valor à ceia, não dão mais valor aos princípios, não dão mais valor à palavra. Dá valor a tudo menos a palavra. Às vezes dá mais valor numa luz colorida do que na palavra. Dá mais valor se o louvor cantou certinho, sem desafinar, do que em Deus. Irmãos, não coloquem coisas no lugar de Deus. Não idolatrem coisas. Não idolatrem pessoas. Busquem a santificação. Busquem a Deus. Busquem as coisas do alto. Vocês se casaram com Ele. Vocês se converteram a Ele. Vocês fizeram uma aliança com Ele. E da parte dele a aliança não é quebrada. Ele foi para a cruz. Nós cantamos aqui, ele foi para a cruz. Se você acha que ele não sabe o que é sofrimento, ele foi para a cruz. Às vezes a gente acha que a gente está sofrendo muito para ser cristão. Ele foi para a cruz. Ele sabe o que é padecer. Ele sabe o que é ser escarnecido, desprezado. Ele sabe o que é isso. E ele deu o exemplo da vida dele para você, para dizer para você: eu sei o que você está passando, eu sei o teu padecimento, mas me importa que você esteja comigo, que você seja santo, que você vive uma vida para mim do que viver uma vida para os homens ou para você mesmo. Quando você for fazer qualquer coisa, veja se o que você vai fazer glorifica o nome de Deus. Viva uma vida de santidade. Viva uma vida para a glória de Cristo. Observe onde você tem errado. Observe onde você tem caído. Viva para Cristo. Para de viver para você, para os seus prazeres, para o seu ego, para as suas vontades. Fala com o Senhor: Senhor, reina na minha vida. Arranca de mim os meus prazeres, as minhas vontades, essas coisas que eu fico fazendo, que eu fico pecando, que eu fico errando. Tira o meu gosto pelo pecado. Me faz amar o que o Senhor ama. Me faz querer o que o Senhor quer. Me faz ser aquilo que o Senhor criou-me para ser. Porque você só vai ser feliz se você cumprir o propósito que Deus te criou para ser. Um certo carpinteiro chamou o filho dele na marcenaria e disse para o filho dele: filho, você está vendo martelo? Você está vendo serrote? Você está vendo pregos? Filho, nunca use o martelo para serrar a madeira. Vai conseguir? Filho, nunca use o serrote para pregar pregos. Vai conseguir? Filho, cada coisa tem um propósito. Cada coisa criada, inventada tem um propósito. E se ela não for usada pelo propósito para o qual ela foi criada, ela não vai ter efeito, ela não vai surtir frutos. Você e eu fomos criados para a glória de Deus.
Eu e você fomos criados para ter comunhão com Ele. E nós só vamos ser felizes quando nós tivermos essa comunhão firme. Enquanto nós não tivermos essa comunhão plena com Deus, nós seremos miseráveis, deprimidos, desgraçados, sofredores nesse mundo. Mas o Senhor está te convidando: vem ter comunhão comigo. Se converta a mim, volte-se para mim, viva uma vida para mim, porque então você vai ser feliz. Então você vai ter plenitude de alegria, porque a alegria do Senhor é que nos enriquece e ela não nos acrescenta dores. É a bênção dele que está sobre nós. Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos, porque a tua palavra fala com a gente. Senhor, a gente tem visto que tem sido difícil para a gente ser cristão nessa terra. Senhor, às vezes os nossos conceitos estão manchados com os conceitos do mundo, com as cosmovisões seculares. Nós estamos marcados, Senhor Jesus, com pecado. Senhor, nós estamos envolvidos nesse mundo. Mas como disse o escritor aos Hebreus, nos ajuda a sairmos dos embaraços. Livra os nossos pés. Nos ajuda, Senhor, a deixarmos de lado o pecado. Nos ajuda a corrermos a carreira que foi proposta para nós. Nos ajuda, Senhor, a seguirmos a paz, a vivermos uma vida santa diante de Ti. Porque, Senhor, esse texto nos fala de relacionamento contigo, que é a santidade, de relacionamento com o nosso próximo, que é a paz. Senhor, nos faz alcançar isso. Vai trabalhando em nós esse processo de santificação. Que o Teu Espírito Santo encontre liberdade na nossa vida. Toma o nosso ser, toma a nossa mente, os nossos olhos, os nossos lábios, ouvidos, mãos e pés. Toma os nossos sentidos, Senhor. Senhor, que nós sejamos envolvidos por Ti. Que o Teu Espírito Santo nos ajude a pensar, a falar, a agir, a sentir como o Senhor sente, como o Senhor pensa, como o Senhor quer. Deus, que nós estejamos casados contigo, que nós tenhamos prazer em viver contigo, Senhor. Senhor, que essa aliança seja firmada para sempre. Nos ajuda, Senhor, a cumprirmos, meu Deus amado, essa comunhão contigo. Nos ensina, Senhor. Senhor, trabalhe em nós apesar de nós. Abre os nossos olhos espirituais. Vai nos fazendo ver onde nós temos errado. Vai nos dando sensibilidade onde nós precisamos melhorar. Vai mesmo, Senhor, nos corrigindo, porque nós amamos ser corrigidos pelo Senhor. Nós amamos quando o Senhor fala conosco e nos mostra onde nós erramos, porque então nós temos certeza que nós somos filhos teus, que o Senhor se importa conosco e que o Senhor tem prazer em nos ensinar. Pai, que a Tua presença e que a Tua graça permaneça nesta igreja, permaneça na vida de cada irmão, de cada irmã, de cada congregado e amigo que veio aqui hoje. É o que nós te pedimos, Deus, em nome de Jesus.